Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ogata e neste vídeo eu vou responder a essa questão que é uma dúvida de muitos concurseiros iniciantes: como escolher o melhor material de estudos? E eu vou falar uma questão primeira aqui que é óbvia, que o material deve ser específico para concursos. Eu digo que é óbvio, mas que muitas vezes quem está iniciando não se atenta a essa questão, porque existem livros muito bons aí nas várias disciplinas. Se eu for estudar direito constitucional, direito tributário, contabilidade. No entanto, o livro ele precisa ser o livro, o material que seja, ele tem que ser específico para concurso. Porque concurso ele tem normalmente o que? Uma objetividade que é diferente de um livro, por exemplo, que um estudante de direito vai usar na faculdade, que vai ter um autor lá, doutrinador, que vai falar a posição dele, muitas vezes, ou tem um manual geral, mas que ele não vai ter a mesma objetividade de um livro para concurso, porque o livro para concurso ele vai ser direcionado. Então ele vai dizer o seguinte: olha, você tem tal teoria e você tem essas posições, mas na banca tal ela adota essa posição, ou para prova de concurso público eu indico este caminho. Então há uma diferença. Então o material ele é específico para concurso. Agora, eu diria também que a gente não tem uma dificuldade em encontrar bons materiais, no sentido de disponibilidade. Existem muitos bons materiais disponíveis. A grande dificuldade é como selecionar esse material em meio à vastidão aí de ofertas existentes. E também a gente não tem esse tempo todo para ficar estudando muitos e muitos materiais ou descobrir que aquele material de repente não tem exatamente aquela necessidade, né, que a gente procura, ele não atende aquela necessidade. Então, uma dica importante é fazer uma pesquisa no próprio Google. Se você colocar no Google lá a bibliografia recomendada para determinada área de concursos, já vai surgir vários sites com professores ou mesmo outros concurseiros que discutem e vão indicar alguns livros. Então a gente pode fazer o quê? Mediante essa pesquisa, vai pesquisar vários, tal, dependendo, né, de quem é o autor, vai ver a credibilidade da fonte, comparar, né, com outras indicações, e aí a gente vai chegar a uma lista de materiais. E também tem uma dúvida que é muito comum, as pessoas falam, PDF ou livro? Depende, porque o que acontece com o PDF é que vários cursinhos, né, eles têm materiais em PDF e alguns muito bons, embora também nem sempre a gente pode dizer o seguinte, que naquela quantidade de disciplinas, nem sempre o material lá vai ser do mesmo nível em todas as disciplinas, mas enfim, é preciso selecionar, né? Então a gente pode ter como material base, tanto PDF como livros. Aí vai depender da preferência, da disponibilidade. Às vezes a pessoa vai fazer já aquele cursinho e aí tem aquele material disponível, e aí pode usar como base aquele PDF, se for o caso. Tá? Agora, eu estou dizendo assim, material base, e uma coisa importante, ele tem que ser atualizado, tá? Não adianta, tá? Você falar assim, não, eu tenho disponível material lá do amigo que estudou tal, e já passou, e o material que já tem 5 anos. Porque muita coisa muda com o tempo. E áreas do direito normalmente vão ter mudanças, algumas áreas mais mudanças ainda do que outras. Se a gente for estudar, por exemplo, legislação da parte previdenciária, direito previdenciário, a mudança dele é muito rápida. Eu tenho, mesmo no direito tributário, eu vou ter algumas mudanças, não propriamente no Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, ela vai ter uma estabilidade maior, né? Quer dizer, ela tem um status de lei complementar, mas enfim, mas toda uma legislação ela muda. E matérias que forem especificamente legislação, aí muda o tempo todo. Então é preciso que um livro bem atualizado para isso. No caso de jurisprudência, é necessário acompanhar essa jurisprudência, que a jurisprudência não tem jeito. Ela se modifica
né, ou surgem novas decisões que vão formar jurisprudência o tempo todo, né, numa frequência muito grande. Então é necessário sempre esse acompanhamento. E eu falo do material atualizado principalmente para quem está iniciando os estudos. Por que eu falo principalmente para quem está iniciando os estudos? Porque vamos supor que você adquiriu esse material hoje e está estudando. O que vai acontecer se você estiver estudando daqui 1 ou 2 anos? Muita coisa vai ter mudado. Mas, como você está estudando, você vai atualizando o seu material. Aquele seu material base vai ser atualizado, ele não vai ficar imutável, né, durante todo esse período. Então, para uma pessoa que está estudando, ela não vai ter que trocar o material dela a cada 1 ano e meio ou a cada 2 anos, ela vai atualizando. Agora, para quem vai começar hoje e vai pegar um material do zero, o melhor possível, ele tem que buscar o quê? Essa atualização. Agora, eu chamei esse material de material base. Por que eu chamei de material base? Porque ele vai ser provavelmente complementado ou pode ter partes suprimidas. Por que isso? Olha, dependendo da área que você vai prestar, a gente pode ter algumas disciplinas que são muito abrangentes. Aí é mais fácil, se a gente pensar assim, eu vou prestar para a área fiscal. Contabilidade vai ser bem abrangente, direito tributário, direito constitucional. Então, a gente vai ter várias disciplinas que elas são muito abrangentes, e aí nós vamos estudar, e mesmo assim pode ser necessário complementar com alguma outra coisa lá. A gente vai ver como é que a gente vai saber essa necessidade de complementação. Às vezes, a gente está prestando para uma área e que cai uma determinada disciplina, mas que a abrangência com que ela é cobrada na prova não é tão grande assim, não é a mais profunda possível. Então, usando a comparação de contabilidade mesmo, há determinadas carreiras policiais que vão cobrar contabilidade. Então, se a gente verificar lá concurso de agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, são alguns exemplos que os últimos concursos cobraram contabilidade. Só que não é na mesma profundidade da contabilidade que é cobrado na área fiscal. E pelo edital, a gente não consegue perceber isso. Tá? O edital, ele vai colocar assim, edital de contabilidade é terrível, porque normalmente vem um item assim, que é Lei 6.404 e normas contábeis. Coloca isso, cabe qualquer coisa. Então, aí eu já entro no próximo tópico. Como que eu sei? Então, como que eu vou avaliar se aquele material é suficiente? O que eu tenho que complementar nele? Ou o que eu vou suprimir, tendo em vista que o meu concurso é menos abrangente do que aquele material bom que eu tenho disponível, mas que foi, né, pensado para um outro tipo de concurso. Olha, o que vai nortear são duas coisas. É o edital e as questões de provas anteriores. O edital, como eu falei, a gente vai ter que conhecer o edital das provas anteriores. Em alguns casos é até difícil falar em provas anteriores, por exemplo, Receita Federal, auditor fiscal da Receita Federal. A última prova foi em 2014, ele vai sofrer mudanças. Mas se eu estou estudando para a área fiscal, a gente vai ver como que tem sido os editais dos fiscos estaduais em geral. Como eu falei, se é um concurso mais recente, como o da Polícia Federal, a gente consegue verificar, né, os editais mais recentes e a gente vai saber o que está sendo cobrado em cada disciplina. E aí nós vamos comparar. Então, muitas vezes tem uma tendência das bancas de cobrarem novos assuntos, a gente tem que ficar atento, se precisar, aí vai complementar com material sobre aquele assunto. Agora, o mais importante ainda do que o próprio edital são as questões de provas anteriores. A gente vai usar essas questões de provas anteriores na preparação. Eu diria que é um dos principais itens na preparação de prova, o principal, provavelmente o principal, vamos chamar assim, item, é a resolução de questões anteriores. E da banca, que vai ser a organizadora do concurso, né? O que se presume que vai ser a organizadora. É preciso conhecer muito bem a banca e verificar também as questões de provas anteriores, né? Às vezes a gente vai estudar com várias bancas, porque, por exemplo, também na área fiscal, se a pessoa está disposta a prestar vários fiscos estaduais, vai ter fisco que vai ser FCC, ora CESP, SEBRASP, ora FGV e assim por diante. Então a gente não sabe.
qual a banca, vai estudar várias bancas, a própria Receita Federal. Antigamente era ESAF, se estudava só ESAF, agora a gente não sabe mais qual vai ser a banca, então a gente vai estudar as principais bancas, né? Mas aí você vai buscar aquelas questões de prova, provas anteriores, e principalmente dos cargos relacionados à área que nós vamos prestar, né? Se a gente vai prestar área fiscal, vão ser muitas questões de provas, de fiscos, ou também carreiras aproximadas, né? A gente pode ter tribunais de contas que vão exigir também, né, várias disciplinas com a mesma profundidade de uma prova da área fiscal. Então vai ser através dessas questões de prova que a gente vai se nortear. E resolução de questões de provas anteriores, elas são muito importantes na preparação por várias razões. Eu vou colocar duas principais razões. A primeira é para aferir como está a sua preparação. Você vai estudar e como é que você vai saber se você está realmente absorvendo? Porque muitas vezes, quando a gente vê a teoria, parece que está perfeito, que a gente sabe tudo, entendeu tudo. Mas é nas questões de prova que a gente verifica as dúvidas, as lacunas que ficaram, o que a gente achava que sabia, mas não sabe tão bem. Então, esse é um ponto. O outro ponto, ele vai direcionar os estudos também. Ali que a gente vai saber qual a profundidade com que é cobrada aquela disciplina naquela carreira que a gente vai prestar, né? Como ela costuma ser cobrada, aquela disciplina naquelas carreiras, nas carreiras fiscais, carreiras policiais, por exemplo, como que vai ser então essa cobrança. E aí a gente vai saber o quê? Vai ter essas duas vertentes, né? Pode ser que aquele material daquela disciplina específica, você vai ver que ele não abordou todas as questões. Tinham questões de prova que apareceram na prova, mas não tinha no material. Então a gente vai buscar um outro material para complementar. Ou então você está estudando as questões de prova de determinada disciplina para a carreira e fala, olha, a profundidade com que ele tem cobrado na prova é até aqui. Então você vai estudar aquela profundidade ou um pouco além daquela profundidade, mas dependendo você não vai. Como eu disse, né, uma coisa é a contabilidade cobrada na área fiscal, outra coisa é na área policial. Então, para quem está estudando para a área policial, você não vai estudar com aquela mesma profundidade para carreiras fiscais, né? Então, você vai normalmente buscar. Se você pegou um livro já bem direcionado para a carreira policial, que é o ideal, ele vai já estar mais ou menos nesse nível. Agora, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque o livro de determinada disciplina, o que ele vai ser no nível bom e adequado vai ser para uma carreira que exige aquilo com mais profundidade, e aí você não tem ainda um material tão bom. Então, esse tipo de avaliação, como eu disse, vai ser sempre feito em função das questões de prova. E, por último, é algo que eu sempre digo nos meus vídeos de preparação, é que o material deve ser customizado. Tá? Customizado assim, ao longo do tempo ele vai variar, então essa preparação que você tem no início dos estudos, você vai estudar todo aquele material de uma forma, né? Depois vai ter resumos, depois você pode também adquirir um livro específico já pensando na revisão de estudos. E basicamente, então, são essas as dicas que eu passo sobre a escolha do material de estudos. Então, se você gostou desse vídeo, dê um curtir. Para quem ainda não segue este canal, ativem os sininhos para seguir e saber das novidades do canal. Então, bons estudos e até a próxima!